Eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar de um livro, o segundo livro da Bíblia, que fala sobre a saída dos judeus do Egito. Êxodo quer dizer isso, é a saída de um grupo de pessoas na esperança de uma vida melhor. Então, eu vou começar falando um pouquinho do que conta a história do Êxodo. Como eu disse, é o segundo livro da Bíblia, o primeiro era Gênesis, e ele termina quando José, um dos filhos de Jacó, ele se tornou governador do Egito. Então, ele chama todos os seus parentes, o pai ainda era vivo, Jacó era ainda vivo, o pai de José. Jacó se muda para o Egito para enfrentar a seca que ia perdurar 7 anos. E lá Jacó se estabelece. O faraó é muito agradecido a José por ser um excelente administrador. José já tinha uma família, já era casado, tinha 2 filhos, e assim então se dá a ida do povo hebreu para o Egito. Um dos irmãos de José se chamava Levi, portanto, das 12 tribos de Israel, uma das tribos eram os descendentes de Levi. Eu coloco aqui essa observação porque mais tarde vai ser muito importante. O terceiro livro chama Levítico. Na verdade, ele trata sobre os sacerdotes do templo, aqueles que serão responsáveis por fazer as oferendas, cortar da forma certa os sacrifícios, as carnes, etc. Então, eu quero deixar aqui essa menção sobre a tribo de Levi e dizer que Moisés e a família de Moisés já eram a quarta geração do Levi. O que aconteceu? Nesses 400 anos de vida no Egito, os judeus cresceram, se multiplicaram, as 12 tribos se desenvolveram, tinham seus pertences, seus bens, seu gado, e de um povo parceiro começou a ser visto como um povo que poderia dominar os egípcios. O faraó, com medo de uma insurreição, com medo de que os judeus se ligassem a tribos rivais, o faraó começou a ser bastante duro com o povo judeu. Tanto é que ele começou a chamá-los de hebreus, ou seja, aqueles que não têm um lugar na sociedade egípcia. E esse povo passou a ser um povo escravizado. Nesse período nasce Moisés. Nasce Moisés numa condição muito negativa. O faraó foi colocando cada vez mais obrigações e endurecendo a relação com os judeus. Até que, num ponto, o faraó proibiu o nascimento de meninos do povo judeu. Então, todo menino seria sacrificado. E nesse contexto que nasce Moisés. Moisés, então, a mãe consegue escondê-lo por uns 3 meses, até que ia ficar muito difícil esconder uma criança. Então, ela, num cestinho de vime, como a gente colocou, coloca o Moisés e joga ele nas águas do rio Nilo. E a irmã mais velha de Moisés, Miriam, ela vai acompanhando ele em torno da margem, até que ele para num grupo, num agrupamento aí de juncos e chora, porque é um bebê. Nisso, ali perto, estava a princesa, filha do faraó, se banhando com outras mulheres, e elas pegam a criança e imediatamente reconhecem, é um filho de hebreu. Por quê? Porque ele era circuncidado, tá, gente? No 8º dia, os hebreus circuncidavam seus filhos. Então veja, não é que Moisés não sabia, ninguém sabia a origem dele. Né? Fala aí nos filmes de Hollywood, bobagem. Tanto é que Miriam, a irmã que viu a cena, rapidamente se apresentou à princesa e falou: a senhora quer uma ama de leite para o bebê? Eu conheço umas lá no meu grupo lá. E ela falou: eu quero, traz aí. E ela chamou a Jacobede, que é a mãe de Moisés. Ou seja, o Moisés teve como babá a própria mãe, mas foi criado no palácio do faraó. Então ele teve tudo de melhor, ele teve educação, ele foi treinado no exército egípcio, então ele era um exímio lutador, mas houve um incidente.
Moisés, portanto, sabia da sua origem, sabia que ele era judeu e, portanto, ele tinha simpatia por aquele povo que estava escravizado. Um determinado dia, passando, ele viu um egípcio maltratando um judeu. Ele tomou as dores, discutiu com a pessoa, acidentalmente, ele acabou matando o egípcio e enterrou ele no deserto, na areia, achando que o crime dele não seria revelado. Mas, passados uns dias, começou um zum, 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 e outros já sabiam do crime que ele havia cometido. Então ele falou: bom, se todo mundo já está falando, provavelmente vai chegar no ouvido do faraó. Então ele resolveu fugir do Egito, porque a pena era de morte para quem matasse um egípcio. Nessa altura do campeonato, Moisés tinha 40 anos, conforme relata a Bíblia. E aí Moisés vai para uma região chamada Midian, é bem afastado do Egito, porque ele tem medo de ser reconhecido e ser levado ao faraó. E lá em Midian ele fica 40 anos. Nessa região, ele conhece a mulher dele, a Séfora. Ela era filha de um sacerdote chamado Jetro. Ele tem dois filhos, Gerson e Eliezer. E lá, portanto, ele fica mais 40 anos, tá, gente? Até que um dia, pastoreando, você sabe que a ovelha, cabrito, eles vão andando e comendo, e você vai seguindo só para protegê-los do ataque de um lobo, de algum animal. E ele chegou num monte, o Monte Sinai. E lá ele viu um arbusto, sarça é uma espécie de arbusto, queimando, mas que não se consumia. E ele achou aquilo interessante, foi se aproximando até que ele ouviu uma voz: tire as sandálias, que o solo que você está pisando é sagrado. E ele ouve e ele fala: quem é, Senhor? E ele, então Deus se apresenta, fala: olha, eu sou o Deus do Abraão, do Isaac, do Jacó, dos seus antepassados, e eu ouvi o clamor do meu povo, que pede que saiam da escravidão. E você vai ser esse cara que vai fazer isso. E aí começa a relutância do Moisés. Moisés fala: não, Senhor, veja bem, eu não consigo, para mim não dá, eu estou velho, eu estou isso, eu estou aqui. E Deus fala: não, você vai sim. E ele: não, veja bem. Enfim, até que ele fala: bom, então não tem jeito, né? Vamos lá. E aí ele retorna para o Egito. Então, gente, só para ilustrar o que aconteceu com Moisés, a fuga dele do Egito, você vê no delta do Nilo, no extremo norte à esquerda, onde está ali o rio Nilo, ele saiu dessa região, atravessou o deserto de Sur, o deserto de Parã e foi parar lá na região de Midian, que seria no mapa a extrema direita sul. Ele ficou distante de toda essa região do Egito para que ele não pudesse ser reconhecido e fosse levado à presença do faraó, porque o crime que ele havia cometido, o assassinato de um egípcio, era considerado uma pena de morte. Então ele lá criou uma nova vida. Em Midian, ele se casou, teve dois filhos, como eu comentei, e passou a ser um pastor de ovelhas. E nesse processo, ele um dia, levando suas ovelhas para pastorear, ele chega no sul da península, o Monte Sinai, considerado um solo sagrado, e lá pela primeira vez ele tem contato com Deus. Ele enxerga aquele fenômeno da sarça ardente. Então você veja, ele ficou 40 anos no Egito, depois ele ficou mais 40 anos fugido do Egito, na região de Midian, e quando então Deus pede que ele cumpra a sua missão de salvar o povo hebreu, ele retorna para o Egito já com bastante idade. Lembrando, gente, que quando ele tem contato com Deus, ele sabe que aquele faraó que o perseguia, que sabia do assassinato que ele havia cometido, já havia morrido. Portanto, ele poderia voltar para o Egito para pedir a libertação do povo hebreu, já com o novo faraó, que então ele precisaria negociar a saída do povo da escravidão. Então, é isso que eu queria apresentar nesse mapinha, tá? Agora eu queria falar um pouquinho desse Moisés. Quem é essa figura Moisés?
Moisés era um homem bom, um homem justo, um homem confiável. E nessas passagens que a gente vê na Bíblia, você vê situações em que ele defendeu o judeu de um egípcio que estava sendo maltratado, ele defendeu as filhas de Jetro, existe uma outra passagem também, e ele também se volta a defender o povo de Israel contra a tirania do faraó. Uma outra questão interessante é a dificuldade de fala de Moisés. Provavelmente Moisés ele era gago, então ele tinha dificuldade de se comunicar. E ele deixa claro isso. Ele fala: Não, senhor, olha, eu não tenho capacidade, eu já não gosto de falar com as pessoas, eu tenho dificuldade. Ele coloca assim: Eu tenho a língua e a boca pesada, eu tenho dificuldade de me expressar. Mas não importa, Deus insiste. Insiste e fala: Não, Moisés, você vai e eu vou pedir para o seu irmão Arão te ajudar na tarefa. Eu falo com você, você fala com Arão e o Arão se comunica. Se for o caso, vamos fazer desse jeito, mas você vai. Então, ele é obrigado a ir por conta da insistência de Deus. Veja, Moisés é um homem idoso. Pelas contas, ele voltou para o Egito com 80 anos. Portanto, imagina a dificuldade para tudo, para caminhar, para recomeçar, para lutar pelo seu povo, para viajar, para enfrentar um deserto. Gente, supondo que os 40 anos que ele morou no Egito, os 40 anos que ele morou em Midian, sejam, em termos de história, eu já falei sobre o número 40, significa muito tempo, que ele não tivesse 80, que talvez tivesse seus 50, 60, era uma tarefa difícil para uma pessoa de idade. E na idade daquela época, né, gente? Vamos lembrar que hoje tem remédio, tem isso, tem aquilo, mas naquela época você envelhecia com bastante facilidade. A vida é muito dura no deserto. E o que eu queria terminar o capítulo de hoje é dizendo exatamente essas palavras que a gente tem que guardar sempre. Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Então, quando Deus quer que você tenha uma missão para cumprir, Ele vai te dar todas as ferramentas, o Espírito Santo vai te iluminar, vai te dar as condições que você precisa para cumprir aquela tarefa. Tá bom, gente? Então, até o próximo capítulo de Êxodo. Até lá. Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o próximo encontro.